Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Amém, irmãos. Eu tenho escolhido um tema para nós meditar hoje, que Deus tem ministrado também comigo, e eu coloquei um título, já tem um título, né? Não se distraia, ande com Jesus. Ou talvez poderíamos dizer também, olhe para Jesus, esteja com Jesus. E aqui eu quero estar trazendo hoje para nós andar em relacionamento, realmente. É como aquele que caminha e vai conversando, e vai contando, e vai perguntando. É um andar junto mesmo. Eu lembro que o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, ali ele comenta um pouco, ele diz, olha, o mais importante é ser encontrado nele, é ser achado nele, para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, a gente pode fazer muita coisa na nossa vida. Podemos trabalhar muito, podemos estudar muito, podemos desenvolver várias coisas e com Ele. Mas o importante de tudo isso é lá na frente, nós ser encontrado nele. Amém? Realmente nós estarmos nele. Eu creio que às vezes a gente pensa que o pecado é que é o problema da nossa vida. Realmente, ele é um problema. Mas tem outras coisas que são problema, e a distração é uma delas. Eu queria ler contigo agora, para nós iniciarmos esse tempo, Hebreus 12, 1 e 2. Hoje eu estou falando de algo um pouco mais temático, então nós vamos abrir uns quantos textos. Hebreus 12, 1 e 2, que diz assim, amém? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, preste atenção agora, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, há uma carreira, para todos nós há uma carreira. Há algo preparado, há um propósito de Deus para a nossa vida. Para todos nós. Você está chegando aqui as primeiras vezes, outros já estamos aqui há 20 anos juntos ou mais, mas nós sabemos que há um propósito. Deus nos criou por uma boa obra, nos criou para andar com Ele. E Ele tem algo específico para cada um de nós, porque nós somos singulares. Tem coisa que é para nós fazer em conjunto, mas cada um de nós tem uma carreira a correr, a andar com o Senhor. E às vezes a gente vê uma explicação assim, mas o que eu estou fazendo, qual é o problema? Isso nem é pecado. E é verdade, isso nem é pecado, mas está causando um problema. E olha nesse texto como há uma separação clara. Ele diz assim, livrando-nos de tudo que nos atrapalha, é uma coisa, e do pecado. Então tem coisas que não são pecado, mas elas atrapalham. Elas são lícitas, como diz Paulo, mas elas não convêm, elas atrapalham o relacionamento com Deus. Porque o pecado sempre é colocado como o grande inimigo que separa o homem de Deus, e isso é verdade. Mas também há outras coisas, às vezes, perigosas, que são atraentes, são discretas, são sutis, mas que também é inimigo. E por isso, eu creio que o escritor de Hebreu está dizendo, cuidado. Deixe de lado as coisas que atrapalham e também o pecado. Então é bom a gente ter em mente isso, porque às vezes, mas qual é o problema? Às vezes até um questionamento quer dizer que isso aí é um pecado. Não necessariamente é um pecado. Mas ele pode estar atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. E eu quero agora entrar num texto que nós vamos tratar disso. Eu quero que tu abra aí comigo Lucas 14, 15 a 20. Evangelho de Lucas,
14, 15 a 20. Hoje vamos folhear um pouco mais. Lucas 14, 15 a 20, eu passo a ler. Diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha excusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Era um banquete, uma ceia, algo bem preparado. E aqui nós não estamos falando assim daquele convite que tu chega às 12 horas para sair às 12h30. E não é por não lavar a louça, não. Mas essa ideia que está falando aqui é de algo de relacionamento. Alguém que faz um convite para que a gente, digamos assim, eu quero que tu vá lá em casa, mas eu quero lá, tipo assim, vamos lá bater um papo, eu quero conversar contigo. E dentro dessa conversa vem o chimarrão, vem o almoço, vem a sobremesa, vem um cafezinho. Esse é o sentido da ceia aqui. Está falando de relacionamento, de gastar tempo, de honrar alguém, de querer que alguém esteja junto, né? De ter o prazer de receber essa pessoa em sua companhia, em sua casa. E sempre olhando, meus irmãos, que desde o princípio Deus nos criou para um relacionamento. O salmista diz, né, no Salmo 25, a intimidade do Senhor é para que os temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade. Sabe, as coisas assim mais intensas, mais interessantes, Deus são reveladas para nós na intimidade. Né? No conversar com Deus, no tirar tempo para estar com Deus. E isso foi quando nós olhamos, e tem sido falado, e nós vamos continuar falando, provavelmente, né, sempre isso aí, que quando nós olhamos para o Jardim do Éden, nós sabemos que Deus visitava o casal, visitava o homem lá, provavelmente diariamente. Porque ele criou para um relacionamento, ele queria fazer parte, ele queria ver como é que estava, ele provavelmente comia alguma coisa junto. Ele criou o homem para isso. E mesmo quando Adão, né, desobedece, peca, e a pergunta que ele faz é onde tu está. Não é assim, olha, cara, o que é que tu está fazendo? O que é que tu fez, Adão? Tu me desobedeceu. Onde é que tu está? Por quê? Porque ele diz, eu te criei para nós andarmos juntos. Eu te criei para estar perto. O problema não é aquilo que tu fez, é o que levou aquilo que tu fez. Aonde te levou aquilo que tu fez? Te levou a cortar o relacionamento comigo. Porque, digamos assim, a gente sempre olha, e é correto, né? A gente olha para essa queda, e muito a gente cresceu, os mais velhos aí, quando conhecemos Jesus, ouvindo sobre a pregação, né? Para a salvação, que é Jesus veio para perdoar o pecado, para remover essa condenação que nós nascemos com ela, eterna do inferno. Mas o que pouco talvez a gente ouviu foi sobre o relacionamento, que não é só isso aí. Tipo assim, isso é verdade, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos aceitar essa tão grande salvação que veio, mas além de tudo isso aí, não para nisso aí. Talvez o que nós mais precisávamos falar a partir daí é que tudo isso aí é o começo de um novo relacionamento. Ele não para por aí. Agora tá, eu aceitei e reconheci que sou um pecador, mas daí a minha vida espiritual mais ou menos fica baseada nisso. Não. Todo o projeto de Deus é para um relacionamento com Ele. Do começo aonde nós vamos chegar lá no fim para reinar com Ele e estar com Ele. Então, nós precisamos talvez começar a valorizar
junto com essa tão grande salvação, o relacionamento com Deus. Às vezes fala, mas o que eu via mais é isso aí, eu me converti, estou ali, vou de vez em quando no culto e tal. Não, irmãos, Deus quer mais. Ele deseja mais, Ele nos criou para mais. Ele anseia por isso, Ele espera isso de cada um de nós. Mas é importante, irmãos, olhar aqui que as distrações, elas não são ilícitas, elas não são pecaminosas. Muitas vezes elas não entram nessa lista, na definição. Olha só as desculpas ali, que foi dada. Olha, é o primeiro, ele diz assim, comprei um campo, uma propriedade, eu preciso ir vê-la. Adquirir uma propriedade vai dizer que não é uma coisa boa. É fantástico, né? É o sonho, provavelmente de todos nós, adquirir uma propriedade. É uma coisa boa? Nós não diríamos que é uma coisa ruim. Quando a gente adquire uma propriedade, alguém adquire, qual é a primeira coisa que vem? É uma bênção de Deus. É uma resposta de oração, muitas vezes. É um cumprimento de uma promessa. Agora, o que nós precisamos entender que há coisas que não são erradas, mas se elas ocupar o lugar errado na nossa vida, aí que está o problema. Se elas ocupar o lugar de importância de Deus na nossa vida, aí é que está o problema. Não é um problema em adquirir a propriedade. Se elas concorrer, se qualquer coisa que nós tivermos ela concorrer com Deus no lugar do nosso coração, ela é problema. Porque daí Deus vai estar convidando Pedro, e daí, vamos bater um papo hoje. Quero conversar contigo. Senhor, eu tenho que ir para o sítio hoje. Eu não posso faltar lá, eu tenho que ir esse, aquilo, aquele outro. Então, quero que vocês vão assim, meditando nisso, irmãos. Porque cada um de nós com certeza é um aspecto, uma situação diferente. Outra desculpa. Ou distração. Comprei 5 juntas de boi. Imagina o que era naquela época. Era uma época que todos tiravam o sustento da terra. O sustento era tirado da terra. O cara ter 5 juntas de boi, ele diz, eu tenho que experimentar. Tem que ver se realmente quanto lavra isso aí por dia. Isso era hoje como o cara ir na feira ali e comprar uma das melhores coletadeiras, tratores e tudo, e tá com o campo lá, o cara diz, eu não posso esperar. Hoje é domingo, eu tenho que ir no culto, mas eu tenho que experimentar essas máquinas. Como é que eu vou olhar isso aqui, tudo aqui, e não sei quanto elas podem lavrar por dia? Mais ou menos nesse patamar. Então, de novo, é uma coisa boa. Ninguém podia tratar isso como uma coisa errada. Numa época que havia escassez de alimento, talvez mais que hoje. Então era sinal de lucro para quem tinha os bois, mas era sinal de alimento para muitos outros que iam se alimentar daquilo que era plantado. O problema, a distração, era não tirar o tempo para estar na ceia que estava preparada. Naquela conversa que estava preparada para ele. Aí vem o outro, o terceiro, ele diz, casei-me. Então essa aqui, que nós como cristãos somos, não podíamos dizer como? Desde o princípio, né? Nós olhamos que o casamento, a família, está no coração de Deus. Ele abençoa desde o começo e manda ter filhos e administrar, botar em ordem a terra, tudo isso está gerando família. Então, como isso não vai ser? A gente vê, é uma bênção. Mas o problema, que eu quero frisar isso é uma distração. Não é uma coisa, não é um pecado, não é algo que está errado, mas é algo que foi preparado, uma coisa tão boa. Eles podiam ter esses bens e podiam ter ido na festa. O problema é que essa distração, ela tirou eles da presença de Deus. Então, já para a gente ir refletindo assim, a gente pode se questionar um pouquinho. Você tem tido tempo para ir na festa que está preparada, que tem todos os dias preparada para ti? Como é que está isso? E nós podemos, irmãos, olhar, observar as Escrituras a respeito disso. Caso bem conhecido, talvez bem mais conhecido que esse, é o de Marta e Maria, que está narrado lá em Lucas,
capítulo 10, 38 a 42, fala que Jesus ele chega na casa e a Maria logo ela se aquieta, né, aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha. Agora, por outro lado, a Marta, tem traduções que diz que ela está agitada, distraída, preocupada, andando de um lado para o outro. Ela queria fazer as coisas. Talvez fazer um café, talvez ajeitar a mesa. Ela não fala exatamente o que ela estava fazendo, mas ela não estava na atitude que a outra irmã estava, de ouvir Jesus. E o que Jesus queria lá era que ele ganhar atenção. Ele queria transmitir algo para elas. E a Marta não entendeu isso, não percebeu isso. E ela Jesus queria que tivesse a primazia do tempo delas fosse para ele. Mesmo a disposição dela sendo boa para servir. Não era o que Jesus esperava, não era o que Jesus queria. E sabe, irmãos, o problema do distraído é que às vezes ele quer fazer com que o outro se distraia. Porque, veja bem, a Marta, ela deu uma encarada assim, olhando um termo bem nosso, em Jesus, ele escuta. Tu não percebe que nessa casa aqui só eu estou trabalhando para fazer as coisas? E tu deixa que a Maria esteja aí de boa, tá aí ouvindo, e eu estou aqui trabalhando? Daí ele diz, Marta, tu anda agitada, tu anda preocupada, fazendo muitas coisas, mas uma coisa importa. O que ele está dizendo? O que importa é estar comigo, é me dar atenção. Vai ter tempo depois para arrumar a casa, para fazer as coisas. Porque às vezes o distraído ele quer levar outros distraídos. Não, vamos lá em tal lugar. Que é isso? Não precisa ser hoje. Hoje vamos fazer isso, amanhã vamos fazer aquilo. Sabe? Provavelmente aqui cada um tem uma história, mas sempre às vezes quando tem um programa para estar junto com a igreja, para estar junto com o corpo, para estar buscando, às vezes chega um convite, vamos lá, hoje tem isso, tem aquilo. E tudo é muito claro para nós, irmãos, sempre pregamos isso. Deus, tu busca no teu quarto, tu busca, não estou falando que é uma coisa de falar de coisas assim, que não, tu não pode isso, não pode aquilo, não. Cuidado com aquilo que pode estar te distraindo. Sabe, porque às vezes a gente vai dando lugar para outras coisas e não dá um lugar para um relacionamento com Cristo. Então fica o alerta para nós, porque se nós também nos distrairmos, de repente nós estamos de alguma maneira levando outros junto a se distrair também. Então nós devemos priorizar tempo com Deus. Devemos priorizar aquilo que Deus tem colocado para nós fazermos. Porque, olha bem, agora vamos ler junto Deuteronômios, tá? Para ver como Deus, desde o princípio, como sabe todas as coisas, deixou um alerta para o povo de Israel, que é um alerta para nós. Deuteronômios 8, 11 a 14. Olhando para aquele convite à mesa e nós olhar para olhando para o que Jesus falou lá, muitos e muitos anos depois, olhando para aquilo que ele deixou escrito. Ele diz, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicares os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo o que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão.
Então, Deus estava apontando cuidado, sabe? Daqui um pouco, gostaria tanto de ter um carro, Deus abençoa, vai prosperando. O carro era para ir para o culto, mas daqui a pouco o carro só mais leva para passear, para tudo que é lugar. Deus está dizendo, cuidado. Vocês sabem de onde tiraram. Há uma promessa, vai acontecer isso tudo, mas cuidado. Vai acontecer o que eu estou dizendo, vocês vão prosperar, vocês vão plantar, vão colher, vão ter prata, vão ter ouro, vão ter gado, vão ter rebanhos, mas cuidado, para que vocês não se esqueçam. Quem deu isso? Quem cuida de vocês? Quem é o pai de vocês? Quem abençoou vocês? Eu queria citar agora um outro exemplo que ele foi muito feliz em discernir e não ser distraído, que é Neemias. Você pode abrir Neemias 6. Neemias capítulo 6, eu vou ler o versículo 2 e 3, que é um convite. Sanbalate e Gésem mandaram dizer-me: encontra-nos nas aldeias no vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu o deixasse e fosse ter convosco? Um pouquinho da história, rapidamente. Neemias ele foi levado para a Babilônia com o povo de Israel. Aqui nesse tempo já os persas tinham tomado a Babilônia, então ele já estava no comando dos reis persas, ele era copeiro de Artaxerxes, da Pérsia. E o que ocorre? Neemias, vem alguém de Jerusalém, da região em Contas, olha, a coisa lá está difícil. Os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, o povo está na miséria, está na pobreza, lá está no desprezo, está em ruínas a nossa cidade. A cidade que foi construída, direcionada para lugar de adoração do nosso Deus. E aí, irmãos, preste atenção numa coisa, a primeira atitude de Neemias foi o relacionamento com Deus. Ele foi para Deus. E diz que quando ele ouviu isso, ele chorou, lamentou, ele entrou em jejum e orou por vários dias. Orou por vários dias. Então a gente sabe na história que o rei percebeu a tristeza dele e perguntou: Neemias, o que está ocorrendo? Ele diz: olha, como é que eu posso estar feliz se a minha cidade lá, dos meus antepassados, está destruída? Que é tão importante para nós, sabemos o valor que tem. Daí o rei usa de bondade para com ele, tudo direcionado por Deus, e deixa Neemias ir, dá ordem, cartas para ele passar pelos territórios, dá ordem para cortar madeira, e Neemias vai para lá. Daí aparece esse problema, está lá ele construindo a cidade, e o pessoal começa, alguns não gostar e tal, e vem um convite para ele: Neemias, vem cá, vamos bater um papo aí, queremos conversar um pouco, vem a distração. Mandaram um recado para ele. E Neemias discerniu: não, esses caras querem me fazer o mal. E além disso, a obra que o Senhor me deu para fazer é muito, mas é muito maior. Para mim estar perdendo tempo. Irmãos, o resultado disso, dele discernir certo, não aceitar o convite, não se distrair. Eles fizeram uma obra lá que qualquer um que hoje, engenheiro que pensa, que calcula, impossível aos olhos humanos, de restaurar em 52 dias. Os muros. O que é que isso causou? Quando os inimigos viram isso, ninguém tinha dúvida. Todo o povo ao redor temeu, porque eles sabiam que a mão de Deus estava com eles. Eles sabiam que a mão de Deus só podia ser uma obra de Deus, que estaria ali, que eles poderiam restaurar naquele tempo aquela obra que foi feita ali, a maneira que foi feita. Então fica a dica para nós, irmãos. Primeiro, quando vem alguma coisa procura quietar e discernir. Sabe? Esse convite que estão me fazendo é do Senhor? Vale a pena perder tempo com isso? Sabe? Para não entrarmos numa distração. E estarmos com nossos olhos voltados para Jesus, autor e consumador da fé.
Eu quero falar do outro personagem, estou encerrando com esse, é de Sansão. Sansão, ele foi um juiz de Israel. Ele foi um cara que desde o nascimento dele, Deus falou com a mãe dele, e ele foi um nazireu, né, desde o nascimento, consagrado. Está lá em Juízes 13. Se quiser abrir ali em Juízes 13, Juízes 16, nós vamos dar uma olhadinha. Ele foi um cara que, então, já não podia passar navalha no seu cabelo, não bebia vinho, nem bebida forte, porque ele foi um cara separado para servir a Deus. E Deus tinha escolhido ele porque Israel estava lá 40 anos no jugo dos filisteus. E diz, olha, esse menino aí, ele diz para a mãe dele, vai livrar Israel da mão dos filisteus. E nós sabemos que, pela história, que ele teve uma grande distração, Sansão. Que foi o quê? Dalila. Dalila foi a distração. Porque ela foi só a distração. Os inimigos dele eram os filisteus. O projeto de Deus é que ele tirasse o povo de Israel do jugo, que já estava durando 40 anos nas mãos dos filisteus. Então, foi uma distração para ele. Vamos ler, irmãos, Juízes 16 a 20. Amém? Estamos folheando aí, estamos achando. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração, ele disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti. Sansão, tendo ele despertado seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Sansão se distraiu com Dalila. Nem percebeu que a força dele já tinha ido embora, dormiu. A palavra muitas vezes nos fala, né, o cuidado desse para não dormir. E a partir dali, irmãos, ele foi preso, ele teve os olhos furados, e eles colocaram ele para empurrar um moinho. Né, para empurrar um moinho, andando em círculo. Esse é o perigo, muitas vezes, da distração. Tu vai entrando nela e dá com pouco o perigo de pegar no sono espiritual e nem perceber que o Senhor já não está mais ali concordando com aquilo. Tantos feitos a gente vê que Sansão tinha feito ali, de matar 1000 homens com a queixada de um jumento, de rasgar um leão no meio, tantas coisas, e de repente toda essa força dele já tinha ido embora. Ele estava dormindo, né, no joelho da Dalila, e não percebeu que com todas as atitudes dele o Senhor já estava se afastando dele, já tinha saído dele. Irmãos, talvez uma das grandes
distrações que a gente vê hoje, talvez, é a parte aí de WhatsApp, de Face, de Instagram, de Google, às vezes excesso de trabalho. Porque às vezes, para quem tem filho mais pequeno, adolescente, talvez já aconteceu com nós mais velhos, que os filhos já estão mais velhos, mas às vezes um pai compra algo para o filho com muito sacrifício até, um videogame, que nunca foi barato, ou um telefone, nos dias de hoje, e de repente aquilo que era até comprou com sacrifício, daqui a pouco o filho começa olhar, e sempre tem mais uma coisa interessante, e daqui a pouco o pai percebe, ou a mãe percebe que o filho já não tem mais tempo. Né? O pai convida, vamos para um lugar, não sei o quê. Quem jogou isso e quem joga sabe, sempre tem uma fase a mais para passar. Já perceberam? Sempre vai ter uma fase a mais para passar. Passou a fase, tem outra. Passou aquela, tem outra. Passou a outra, tem outra. E aquilo que era uma coisa boa, olhando para trás, as propriedades são bênção de Deus. Os bois eram bênção de Deus. O casamento é bênção de Deus. Mas isso não é para ser uma distração. Não é para tirar o tempo. Deus não nos presenteia para tirar da comunhão dele. Com certeza não. Então, seja o trabalho, seja essas coisas hoje, é questão que eu acho, irmãos, a gente tem que se perguntar, e eu faço isso para mim também. Quanto tempo, mesmo, não estou falando na hora de serviço, mas na hora de folga, quanto tempo você já tirou para anotar? Às vezes talvez vai se assustar. Quanto tempo fica nas redes sociais? Daí quanto tempo fica folheando a Bíblia, lendo uma palavra, lendo um livro? Isso é concorrência. Isso, a grande maioria, com raras exceções, é distrações. Eu não estou falando contra, quase não se pode viver sem elas hoje. São tão boas para pesquisar coisa, eu posso pesquisar o que eu estou falando aqui hoje. Mas elas precisam ser usadas. A propriedade que essa pessoa comprou, ganhou, era boa. Os bois eram com uma obra boa. Casaram com uma vida de bens. O errado é não ter tempo para o Senhor. Agora, é importante ver a graça de Deus, a bondade de Deus, irmãos. Veja bem, Sansão com tudo isso ali. Cara, tinha tudo, aquela coisa tremenda de Deus. Ele já começou errado, ele tinha tudo para casar, que era o normal, era a direção de Deus casar com o israelita. Ele vai casar com a filisteia. Já começa tudo por ali, não aceitando mesmo os pais dizendo, não, filho, mas olha isso aqui, devia ser com uma moça da nossa família. Não, que aquela lá só pode ser ela, não adianta conselho de ninguém. Eu quero aquela mulher. Já começa por aí. Mas tudo isso, interessante que lá rodando o moinho, e Deus usa de misericórdia, o cabelo dele começou a crescer. E com certeza, os caras na festa lá, né, também não, eles não se aperceberam muito do que estava ocorrendo. E ele realizou um ato memorável. Com a graça de Deus, no final da vida, ele cumpriu parte do propósito que ele tinha de libertar o povo, né, dos filisteus. Vamos ler um pouquinho ali mais adiante. No 16, do 27 ao 30. Se você está ali, é só folhear um pouquinho. Diz ali, ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Olha só, Sansão era usado para divertir eles. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E abraçou-se, pois Sansão, com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas
com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então, em parte, que ele era para livrar o povo de Israel dos filisteus, eu creio que ele fez, porque ali diz que estavam todos os príncipes. E o que eu acho assim, interessante é isso. Deus, mesmo com tudo que ele tinha desprezado, Deus voltou a força para ele. Sabe, isso é uma coisa que eu queria trazer para a nossa realidade. Deus sempre está pronto a perdoar. Ele sempre está pronto. Quando Sansão voltou para um relacionamento de clamar, disse: Senhor, pelo menos mais uma vez. Custou mais caro para Sansão? Custou. Porque com certeza o projeto de Deus era livrar o povo de Israel dos filisteus através dele, e não estava falando na morte dele. Ele não disse para a mãe: ó, teu filho vai fazer isso, mas vai morrer no final. Não era o projeto de Deus. Houve uma mudança por causa da desobediência. Por causa que ele se distraiu com uma mulher que ele não devia ter se distraído. Que levou ele para longe dos propósitos de Deus. Para longe do povo de Deus. Para longe daquilo que Deus tinha preparado. Mas a boa notícia é essa. Talvez alguns de nós olhem para trás assim: eu estou afastado daquilo que eu senti lá 10 anos atrás que eu devia fazer. Sabe? Deus tinha algo para mim. Irmãos, como cresceu o cabelo de Sansão e a força, Deus tem algo para nós hoje. É possível. O que nós precisamos é clamar: Senhor, eu quero de novo. Eu quero aquele brilho nos olhos. Eu quero aquela vontade de pregar a palavra, de testemunhar. Eu não sei. Isso é bem peculiar, é bem particular de cada um. Mas lembre-se, irmãos, cada um de nós tem uma carreira para andar com Cristo. Isso é certo, é bíblico e é individual. E é individual. Então é possível Deus restaurar. É possível você sair daqui de hoje, se você entender isso e clamar, de Deus te trazer um vigor novo. Deus tem os propósitos dele. Quando ele promete aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, aquilo que é santo, é que nem olhar lá, se tu tá com problema amanhã lá, incomodado, abra Filipenses. Né? A frase dizer: irmão, no que devo pensar? Aquilo que é puro, verdadeiro, de boa fama, amável, justo. É isso. Tira as ideias, tira as distrações da cabeça. Sabe, pense naquilo que está dizendo ali, naquilo que Paulo trouxe uma lista ali. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então Deus, ele quer restaurar. Ele quer restaurar, não importa a idade que cada um de nós tem aqui. Ele quer restaurar. Dentro dessa carreira que talvez há 20 anos tu recebeu, não é isso, eu me converti, eu sei que Deus quer isso para mim. Mas foi passando, fez uma coisa, fez outra coisa. E vai só um pouquinho de manutenção. Mas eu sei que é bem pessoal, irmão, mas Deus quer restaurar de todos nós. Para nos tirar das distrações e correr essa carreira que ele tem proposta. Em relacionamento com ele, como Neemias. O que ele queria? Neemias foi num relacionamento para buscar o que fazer. O que o Senhor estava preparando para eles? Há uma mesa. Sabe, irmãos, há uma mesa servida, há um banquete. Sabe, às vezes nós passamos miséria. Mas não é por causa de Deus. É por causa que nós não estamos ouvindo o convite dele. Sabe? Deus, a fartura. Eu não estou falando aqui de carro novo, terras e coisa mais. Não que Deus não possa dar, tá? Eu não confunde. Eu estou falando de fartura espiritual. De pode o mundo estar caindo ao redor. Aí nós estarmos com Deus, estarmos seguros, porque um dia vai ser assim. Um dia no futuro aí, provavelmente as coisas vão piorar. E pode se passar por coisas difíceis, mas nós vamos estar seguros no Senhor. E é isso que conta. É isso que nós precisamos. Então, vamos ficar de pé agora. Eu queria deixar um tempinho para você pensar um pouco.
Queria convidar o Abel, a Bárbara e o Caleb, está ministrando aquilo que o Senhor colocar no coração aí. Porque uma coisa, irmãos, um adendo aqui, ó, se tem algo que nós podemos oferecer para o Senhor aqui, todos nós, é o nosso louvor. Isso é algo que nós podemos oferecer para o nosso Senhor. Eu queria que tu feche os teus olhos agora. Que tu procure identificar se há alguma distração na tua vida. Essa que o Espírito Santo está te mostrando. Se há alguma distração. Ou se ela não está acontecendo, mas está batendo na tua porta. É como aquele convite que estava vindo para Neemias. Cara, para essa obra aí. Vamos conversar um pouco. Que negócio é esse? Está envolvido sempre com as coisas da igreja. Às vezes nem fala do Senhor, né? Porque o que importa lá no final, como Paulo disse, irmão, a melhor coisa, tudo que importa para nós, um dia, se a gente não se der conta agora, vai se dar, é ser encontrado nele, é ser achado nele, é estar em Cristo. Como ele disse no banquete ali, ó, vinde, porque tudo está preparado. Então, meu querido, não permita que essas distrações te afastem do relacionamento com Deus. A pergunta de Deus sempre vai ser, onde é que tu está? Por que não está vindo ao banquete? Não é tanto o que é que tu está fazendo. O que tu está fazendo pode estar te ausentando da mesa com Ele. Mas o que Deus quer saber é onde tu está, porque Ele quer estar contigo. Ele quer que tu esteja com Ele. E pode ter certeza, se você tiver um coração, um desejo de se arrepender, Deus vai te trazer um vigor novo nesse dia. Deus vai selar no teu coração a força que você necessita, a graça que você precisa para vencer as distrações. Amém? Vamos estar orando. Quero te convidar a tu abrir teus lábios também. Porque é hora de tu assim abrir o teu coração diante de Deus. Uma atitude, irmãos, uma tomada de atitude na direção de Deus muda toda a nossa vida. E o que Ele tem me falado, o que Ele deseja, para dizer para vocês que há uma mesa farta. Você não precisa estar bebendo de miséria. Há uma mesa farta te esperando. Aleluia. Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória aqui, Jesus. É impressionante, Senhor. Saber que mesmo quando nós não te honramos, mesmo quando nós não aceitamos o teu convite, tu não desiste de nós, Senhor. Porque podemos olhar para Sansão e como ele negligenciou tudo. Quando ele clamou, tu socorreu, tu atendeu, ainda que foi penoso para ele. E eu clamo a Ti, Senhor, que nós não precisamos estar com os olhos curados, sendo objeto de vergonha, para entendermos a Tua vontade para nós, para chegar ao ponto de quebrar o nosso coração, de quebrar os nossos joelhos na Tua presença, para dizer, Senhor, eu errei, eu estou longe, eu me desviei, eu estou só numa pequena manutenção, mas eu esqueci o Teu chamado, o Teu propósito, eu não tenho tido a Tua alegria, eu não tenho tido a paz que excede todo entendimento nas minhas lutas. Senhor, que a gente possa aprender sem chegar a um ponto assim de ser massacrado pelo inimigo. Eu oro por cada um aqui, Senhor, por cada família representada aqui, Pai.
Que venha um frescor novo da tua parte, Senhor. Que seja uma porção de graça derramada sobre nós nesse dia, Senhor. Que haja um desejo de deixar qualquer coisa para estarmos contigo, Senhor. Que não venhamos a perder de maneira alguma esse banquete que Tu tem preparado todos os dias para nós, Senhor. Todos os dias Tu tem preparado, Senhor. Todos os dias Tu espera nós chegarmos a Ti. Todos os dias Tu tem coisas boas para nos dar, Senhor. Todos os dias Tu quer andar conosco. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo para atravessar o vale, Tu está ali, vamos lá. Está nos carregando o colo muitas vezes. Outras vezes Tu nos dá a mão. Quando Tu diz, eu é que te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu sou contigo. Meu querido, esse é o Deus que nos criou, que nos salvou, o qual nós vivemos para Ele. Quero te convidar a desfrutar também de tudo que o Senhor tem para ti. Nós sejamos um canal de bênção para aquele luzeiro para aqueles que não conhecem também. Para que o Senhor acrescente os salvos ao nosso redor. Que eles possam se alimentar também dessa mesa farta, tantos que vivem na miséria nessa cidade, por não conhecer o Deus que conhecemos. Pode ser que Deus já há muitos anos te disse, tu vai falar da minha palavra, tu vai testemunhar, tu vai entregar, e com o passar do tempo as distrações te chamaram para outro lugar. Hoje tu sente até vergonha, hoje tu se sente tímido, hoje tu acha que não sabe muita coisa. Mas uma coisa só é necessária, eu quero dizer para ti, é estar aos pés de Jesus, para que a vontade dele se cumpra em tua vida. E Pai querido, nós estamos aqui te cultuando e clamando por misericórdia sobre a nossa vida, te agradecendo pela mesa farta e dizendo a ti, Senhor, nós queremos cear contigo, Senhor. Todos os dias nós queremos cear contigo. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua graça sobre nós. Obrigado pela tão grande salvação que chegou até nós hoje, Senhor. Bendito é o Senhor. Glória a Deus.